Elias de Matemática, no meu canal ECS Matematizando, voltando aqui falando um pouquinho mais sobre funções, né? Mas antes da gente começar a aula, não esquece de ir lá clicar no sininho das notificações e dar um joinha para vocês continuarem aí estimulando a gente a trabalhar com o canal e trabalhar com esses conteúdos de matemática, tá? Voltando então um pouquinho a falar sobre funções, agora a gente vai para a função polinomial do primeiro grau, tá? Que é toda a função escrita na forma f de x, que é igual a x mais b, onde a e b são números reais e a é diferente de zero. Aí você pode falar assim, professor, mas é o seguinte, tem uma função especial onde o a é igual a zero. A gente vai falar disso, é uma função constante, tá? É um caso especial, é um caso diferenciado. Obviamente que ela não é uma função linear, tá? Ela é paralela ao eixo do x, mas a gente vai falar dessa função que é uma função especial. Ela também é uma reta, mas ela não é uma reta que tem ali, né, uma situação onde ela corta o eixo do x e o eixo do y. Né? Ela vai cortar, no caso, só o eixo do y, mas a gente vai falar disso já já. Pessoal, então o que é o x? O x é chamado de variável independente. Por quê? Porque a gente lembra que agora o x é o fator de variação da função. Ou seja, o f de x depende dele. Conforme eu for variando o valor de x, eu vou variando o valor da minha f. E é por isso que a f é chamada de variável dependente, tá? Porque a f depende estritamente do x. A e b são fixos, tá? Quem varia é o x. O que eu posso falar da função polinomial do primeiro grau? Esse cara aqui, gente, ele é uma progressão aritmética, uma PA, tá? Então é o seguinte, quem que seria o B? Seria o A1, tá? Quem que seria o A? O A seria meu R. Quem que seria o X? Seria o N menos 1, tá? Porque conforme você vai variando o N, né, o valor da PA vai variando dentro da sequência. Então lembrando que o B é o A1, o A é o R, a razão, e o X seria o N menos 1, porque o N menos 1 é o fator de variação da PA, tá? Esse cara não deixa de ser uma PA de fato. Então é o seguinte, vamos falar um pouquinho mais, tá, sobre o gráfico da função, tá? O gráfico da função é uma reta. A gente chama esse cara de função afim. Eu já coloquei aqui o que é uma função afim. Função afim nada mais é uma função polinomial do primeiro grau. Ou seja, ela é a nossa f de x igual a x mais b. Tá? Então, a função afim nada mais é que a função polinomial do primeiro grau. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. É uma reta, ela está cortando no eixo do y no b, ou seja, quando x for zero, o b seria o valor da f, tá? Tá aqui, quando x é zero, f de x é b, ok? E aqui, quando a minha f de x é zero, tá? Quando a minha f de x é zero, o meu x é menos b sobre a, ou seja, o gráfico vai cortar o eixo do x no menos b sobre a, tá? Isso aqui é um exemplo. Se a reta ela poderia ser no sentido contrário aqui, tá? Em vez de ela ser crescente, a gente vai falar disso já já, ela poderia ser decrescente, mas genericamente é basicamente isso que eu estou falando. O b, tá, é para quando x é igual a zero, então a minha f de x vale b, e quando a minha f vale zero, o meu x é menos b sobre a, que seria a raiz da equação polinomial associada à função afim, tá? Ou seja, se você igualar essa equaçãozinha aqui, polinomial do primeiro grau a zero, ou seja, se a minha f for zero, e você isolar o x vai cair nesse cara que é menos b sobre a, tá? Elias, mas eu não precisaria plotar mais pontos? Você pode, mas para você desenhar uma reta, você precisa de no mínimo 2 pontos, tá? Lembrando, tá, um dos axiomas lá da geometria de Euclides falava o seguinte: dado 2 pontos, existe uma única reta que passa por aqueles 2 pontos, e a única reta seria essa reta aqui, que nada mais é que o gráfico da f de x, tá? É o gráfico da f de x, que é ax mais b. Então esse daí é o gráfico da função polinomial do primeiro grau. Pessoal, outra coisa que eu vou falar para vocês aqui é a diferenciação, tá? A função afim é uma função polinomial do segundo grau trivial, que é essa que a gente conhece, tá? E o segundo aqui é a tal da função linear. Pessoal, a função linear é o seguinte, ela também vai ser uma função, tá? É uma função do tipo f de x igual a x. Ou seja, o seu b ele é igual a zero.
que vai acontecer aqui, no caso da função linear? Tá? A função linear é onde o gráfico da função vai cortar no eixo do x e do y o ponto que tem coordenadas 0 no x e 0 no y. Então, basicamente, ele seria isso aqui. Ó. Vamos lá. Vou aumentar o gráfico aqui, só para a gente ter uma visualização legal de como funciona. Vamos lá. Esse aqui é o eixo do x, horizontal. Vertical, o eixo do y. E o gráfico, basicamente, ele vai cortar para nós aqui bem no 0, 0. Então, ele vai ser um gráfico que ele fica exatamente aqui no 0, 0, tá, gente? Ó. Esse seria a minha f de x igual a x, ou seja, na minha f é o gráfico da f, tá? Interpretando graficamente, tá? O que acontece aqui é que para cada valor de x eu vou ter um y específico aqui, tá? Para cada valor de x, um y específico aqui, e quando x for 0, y é 0. Quando ele passa no 0, 0, ele é chamado de função linear. Não deixa de ser uma função polinomial do primeiro grau, tá? Porque a restrição é para que o a seja diferente de 0 e não especificamente o b pode ser 0, tá? Então esse cara aqui. Pessoal, outro detalhe, já retomando a questão da aula passada, tá? Eu acabei de falar que para cada x eu vou ter um y específico, tá? Para cada x eu vou ter um y específico. Toda função polinomial do primeiro grau ou função afim, ela é bijetora. Por que bijetora? Porque o eixo do x seria o domínio, tá? Então essa função, ela poderia ser definida assim, ó. Uma f que vai dos reais para os reais, ou seja, domínio, esse cara aqui é o domínio, que é meus reais, e esse cara aqui seria a imagem da função. Tá? Não tem restrição alguma. Ou seja, todos os elementos do x são imagens da função. Legal, função injetora. Tá? Outra coisa, cada elemento vai ter imagem exclusiva. Beleza. Por isso que ela é injetora. Outra coisa, todos os elementos do contradomínio, que são os reais, são elementos do domínio, da imagem, então ela é sobrejetora. Se ela é injetora sobrejetora, ela é bijetora, ok? Então vamos lá. Toda função polinomial do primeiro grau é uma função bijetora. Pessoal, casos particulares, tá? Ou um caso particular, no caso é um único caso particular, que a gente não costuma falar que ela é uma função afim, tá? Mas ela é uma reta, e ela é chamada de função constante, e como eu disse, né? Vamos colocar aqui um caso particular. Eu estava discutindo essa questão com um amigo meu semana passada, o professor João, lá do Colégio Progresso, e a gente estava falando sobre isso, que é um caso particular, né? Que a gente não pode falar que esse cara, ele é uma função afim, mas ele é um caso particular de uma reta no plano cartesiano, é um gráfico também. A gente chama de função constante, tá? O que é esse caso particular, pessoal? É o seguinte, ó. Eu vou aqui, vou colocar as coordenadas bonitinho, né? Para não ficar aqui uma coisa meio 0, 0, tá? E eu vou colocar uma função constante aqui, que ela tem essa cara, basicamente, tá? Vamos lá. Esse cara é minha f de x igual a b. O que acontece? Nesse caso, o a é 0, tá? Ele não pode ser classificado como uma função polinomial do primeiro grau, entretanto, ele é uma reta do plano cartesiano, é uma função constante, tá? A gente chama de função constante, é a única função constante que a gente tem ali, tá? No mundo das funções, no conjunto das funções, e a gente fala que ele é uma reta, né? Um caso particular. Muitos falam que ele é uma função polinomial do primeiro grau, eu não gosto de falar isso por quê? Porque aqui, ó, o grau seria o expoente do x, tá? E quando você tem esse cara aqui, que ele some da história, por quê? Ou é porque nosso a é 0, tá? Ou é porque, na verdade, o x tem um expoente 0. Quando o x tem um expoente 0, ele vira 1. Quando você multiplica por a, dá a. E você soma a mais b e vira um número real, tá? Aí ele cai na função constante, que é a função que a gente está falando agora, tá? Esse cara aqui é chamado de função
constante, ou seja, a gente tem uma contradição em relação às funções afins, que é o seguinte: toda função afim, a gente fala que ela é bijetora. Esse cara aqui, isso não acontece, tá? Por que isso não acontece, pessoal? Porque é o seguinte, ó. A imagem dele vai estar restrita num único elemento. Ou seja, a imagem dele não vai estar percorrendo o eixo dos reais no Y. E o domínio, beleza, o domínio vai estar aqui, todo x, mas todos os valores de x têm a mesma imagem, tá? Então não posso falar que ela é injetora. Logo, se ela não é injetora nem sobrejetora, aí eu fico aí, né, no caso que eu não posso afirmar que ela é uma função afim, tá? Então é o seguinte, então só para a gente constatar aqui, tá? Nesse caso, ou A é igual a zero, ou x está elevado a zero, tá? Isso aqui cai numa contradição para nós. É uma situação muito delicada, tá? Outro caso que a gente pode falar aqui, né? Que é assim, ó. Para todo x pertencente aos reais, existe uma única imagem, né? No caso, a imagem, ela se restringe ao D, tá, pessoal? Esse cara aqui é o nosso D, ó. Beleza? Então eu tenho aqui algumas situações bem delicadas aí que tem que tomar bastante cuidado. Então tá aí, pessoal, a questão da função afim, função linear. O que nós vamos falar agora são os tipos de funções polinomiais do primeiro grau, tá? Pessoal, algumas nomenclaturas de livros eles adotam como uma função constante, uma função polinomial do primeiro grau. Eu não assumo isso, tá? E coloco, inclusive, ela dentro dos tipos de funções polinomiais. E eu não coloco porque ela não é uma função polinomial do primeiro grau, tá? Então, o que eu falo? Eu falo que vai ter dois tipos de funções em um caso especial. Esse caso especial não cito aqui, tá? Porque senão eu vou estar falando que esse cara aqui é uma função polinomial do primeiro grau e não é. Tá? Beleza, vamos lá. Então, qual que é o primeiro tipo aqui que eu vou falar? São as funções crescentes. Tá, pessoal? Funções crescentes. Você pode falar, mas função de polinomial do primeiro grau é fácil, é tranquilo. Olha, pessoal, é e não é. Porque se você não entende essa questão, né, de domínio e imagem, da questão de crescente e decrescente, porque depois vão vir as periódicas, né, quando a gente trabalhar com as trigonométricas, você se enrola. Então isso aqui é primordial para você entender aquilo que vai vir depois, tá? As funções crescentes são o seguinte, pessoal, ó. Se o x1 for maior que x2 e f de x1 for maior que f de x2, a função é crescente. Basicamente, o que eu estou querendo dizer com esse cara aqui, gente, tá? É assim, ó. Eu tenho um plano cartesiano. Vou fazer um plano cartesiano bem simples para a gente poder entender aqui, tá? Aqui seria meu x, aqui é meu y, ok? E o meu gráfico da função, pessoal, é nada mais, nada menos que esse cara aqui, ó. Isso aqui é uma função crescente, tá? Isso aqui é minha f de x, é o gráfico da f de x, né? Então vamos lá. O que eu estou querendo dizer com esse cara aqui, gente? Ó, eu vou pegar aqui um x1, tá? Aleatório, x1, e aqui é minha f de x1. Mais pra cá eu vou pegar meu x2 e a minha f de x2. Estão vendo aqui? Então o que acontece? Ó, são pontos pertencentes à reta, por isso que é uma função polinomial do primeiro grau aí, tá? Que é uma reta no caso. Aqui eu tenho que o f de x1 é maior que o f de x2. Porque a gente sabe que essa função acima do eixo do y, perdão, acima do eixo do x, todos os valores de y são crescentes, tá? E x1 maior que x2, então cai dentro dessa questão aqui, tá, pessoal? A análise aqui, ela pode ser feita do x com x, y com y, tá? Ou do y com y, x com x, não tem problema. É só uma questão de avaliação
mas a definição está ali, tá? Está muito bem definida. Portanto, f de x é crescente. Tá, pessoal? Posso afirmar isso. Agora tem uma outra condição aqui, tá? Que eu falo em relação à função polinomial do primeiro grau, perdão, que é a questão da função decrescente, tá? Que seria o segundo tipo aí, 2 funções decrescentes. Tá, pessoal? Que é o seguinte. Quando eu tenho x1 menor... Aqui, pessoal, desculpa, tá? Eu só vou inverter aqui, ó, porque ficou uma coisa... Na verdade, não. Vou deixar aqui e vou mudar lá na definição, porque aqui eu dei uma invertida, tá? Então, assim, ó. Vou mudar aqui, tá? Só inverti aqui a ordem, mas tudo bem. x1 menor que x2, f de x1 menor que f de x2, tá? Então tá lá, x1 menor que x2, f de x1 menor que f de x2, aqui eu inverto também. Tá? Então, ó, f de x1 menor que f de x2, x1 menor que x2. Tá? Agora tá certo. Desculpem aí. Tá? Vamos lá. Então, pessoal, voltando, tá? Se o x1 é menor que x2, f de x1 menor que f de x2, eu posso falar que a função é crescente. Porque conforme eu estou aumentando o x, eu estou aumentando minha f de x. Tá? Estou aumentando ela aqui também. Se eu aumento aqui, a função é crescente. Tá? Então, para f de x1 menor que f de x2, x1 menor que x2, a função f de x é crescente. Tá? Desculpa aí o errinho do sinal. Tá? Só inverti ali, mas faz total diferença. Tá? Tem que tomar cuidado com isso. Pessoal, agora aqui, ó. Tá? Se o meu x1 é menor que o meu x2 e f de x1 for maior que f de x2, a função é decrescente, tá? Tomar cuidado com isso, tá, pessoal? Um sinalzinho faz total diferença aí. Ainda bem que no gráfico aqui deu tudo certo, né? Porque depois eu olhei ali e falei, opa, a escrita ali tá diferente do gráfico, então vamos deixar alinhado aqui, né? Ou aquilo ali tá errado ou isso aqui tá errado, no caso o símbolo de menor ali, tá? Então vamos lá. x1 menor que x2, f de x1 maior que f de x2. Tá? Quando isso acontece, a função é decrescente. Vamos ver como funciona isso graficamente falando, tá? Muito importante. Então vamos lá. O pessoal tá aqui. X e y. Beleza, 0, 0. E agora eu vou desenhar um gráfico da minha função polinomial do primeiro grau, só que decrescente, tá? Vamos colocar para cá. Então esse cara aqui, ele é minha f, né? Vamos lá. Vamos tentar entender isso aqui. Tá? Não é difícil, tá, pessoal? Não é difícil. O que acontece aqui, gente? Ó, eu vou pegar aqui um x1 e eu vou olhar a imagem do x1 aqui. Então vou lá. A imagem do x1 é meu f de x1. Pronto. Eu vou avançar. Eu vou pegar um cara para cá e chamar ele de x2. Ou seja, eu estou aumentando o valor do x, porque do zero para a direita na reta numérica é sempre positivo, é sempre, né, crescente. A imagem dele está para cá. Então, ó, x2, f de x2, tá? Vai ficar bem bonitinho aí. Pessoal, de x1 para x2, eu aumentei, tá? Ou seja, x1 é menor que x2, porque eu estou aumentando, o x2 é maior. Olha o que aconteceu com a minha f, ó. Em x1, a minha f de x1 fica maior que a f de x2 quando eu vou para x2, que eu aumento. Então, eu aumentei em x e diminui em y, ó. x1 e x2, tá? Na ordem de x1 e x2 eu diminuí, na ordem de f de x1 com f de x2 eu diminuí, de f de x1 para f de x2, e de x1 para x2 eu aumentei, tá? Então, ó, x1 menor que x2, x1 menor que x2, f de x1 maior que f de x2, f de x1 maior que f de x2. A função é decrescente, tá, pessoal? Então,
Vamos só colocar aqui mais alguns detalhes para a gente poder entender isso aqui, tá? Como funciona na teoria. Tá? Depois a gente vai... Eu tô pensando em fazer assim, pessoal. Pensando não, já pensei já, tá? Em vez de a gente avançar e falar de uma função polinomial do segundo grau, eu vou pegar uma aula só de resolução de problemas, tá? Para a gente poder olhar questão de Enem, tá? Questão de vestibulares da Unesp, Unicamp, USP, UFO, entre outras, para a gente poder trabalhar com esse lance de funções, tá? Então vamos lá, vamos fechar essa ideia aqui, ó. Como x1 é menor que x2 e f de x1 é maior que f de x2, então f de x é decrescente. Tá, pessoal? Fechando essa ideia. E agora colocando uma observação aqui, que é algo interessante também para a gente avaliar, tá? Então é o seguinte, ó. A minha f de x aqui no caso é uma função afim a x mais b, beleza? Então eu vou colocar duas condições. Uma para crescente, tá? E é uma observação extra aqui do que a gente está avaliando em termos de desenho de gráfico. Se o a for maior que zero, f de x, né, vamos colocar aqui, ó, é crescente. Tá, pessoal? A gente vai ver isso nos exercícios. Agora, se o a for menor que zero, f de x é decrescente. Beleza? Muito bem. Pessoal, a parte teórica fechada aqui, tá? Bonitinho. Vamos só agora fazer um exemplo aqui para a gente poder entender, tá? Que é um exemplo bem geral, para a gente poder colocar os pingos nos is aqui e entender um pouquinho sobre isso aqui, tá? Exemplo. Dada a função f de x igual a 2x menos 1, determine se ela é crescente ou decrescente e, tá? E onde o gráfico intercepta o eixo x e o eixo y, tá, pessoal? Seria um problema mais geral, beleza? Coloquei um porque eu quero colocar um 2 aqui só para a gente poder fechar a ideia, entender como que fica cada detalhe dessa teoria aqui, tá? Para a função crescente e decrescente, tá? Constante assim, para todo valor do x vai ter uma única imagem, então vai ser uma função que nunca vai mudar em termos de imagem, por isso que é chamada de função constante. Bom, vamos lá. Primeira coisa, pessoal, ó. Primeira situação. F de x é igual a 2x menos 1. Tá? O A é 2 e o B é menos 1. Função afim, beleza. Como o A é maior que 0, então f de x é crescente. É crescente. Então a primeira parte aqui, de falar que é crescente ou decrescente, matou. Tá? Depois vocês podem até fazer um gráfico para a gente poder ver como que fica. Tá? E conferir para ver que é crescente de fato. Mas a gente vai fazer aqui um esboço rapidinho, não tem problema. Segunda parte aqui. Tá? É a gente olhar onde corta o eixo do x e o eixo do y. Tá? Então é o seguinte, dessa segunda parte, a primeira coisa que eu vou fazer é assim, ó. É a minha f de x igual a 0. Quando eu faço f de x igual a 0, eu acho onde corta o eixo do x. Tá? Quando eu faço x igual a 0, eu acho onde corta o eixo do y. Beleza, vamos lá. Só que a minha f de x ela é 2x menos 1. E esse cara vai ficar igual a 0. Tá? Esse cara é igual a esse. Se esse é 0, então esse aqui tem que ser 0. Tá aqui. Tá? Somando um dos dois lados, vai ficar 2x
igual a 1, porque somando 1 aqui, cancela, somando 1 com 0 dá 1. Dividindo os dois lados por 2, vai ficar x é igual a meio. Tá aí, pessoal. É onde corta ou intercepta, tá? O eixo x. X igual a meio. B, tá? Para achar onde corta o eixo do y, eu faço x igual a 0. Então, ó, para x igual a 0, eu vou ter o seguinte, vou ter minha f de x igual, ou f de 0, né? Vou colocar aqui porque eu estou trocando x por 0. 2 vezes 0, menos 1. Esse cara vai dar menos 1. É onde corta o eixo y, tá? E para a gente fechar, eu vou fazer um esbocinho do gráfico aqui, só para a gente ver como que funciona esse cara, beleza? Eu preciso de 2 pontos, já consegui esses 2 pontos. Preciso saber a cara da função, se ela é crescente ou decrescente, ou constante no caso, tá? Já sei onde é, então vamos desenhar o gráfico da função aqui, só para a gente poder finalizar esse exercício, tá? Entender como que fica esse cara aqui, ó. Aqui é o x, aqui é o f de x, né? Ou y, tanto faz. Tá, pessoal, vamos colocar como y aqui para ficar mais bonitinho, mais padrão. Então vamos lá, tá? Primeira coisa, lembrando, né, que onde intercepta é o 0, 0. Então a primeira coisa é um esboço do gráfico, tá? O exercício nem pede isso, eu estou fazendo esboço. A reta corta em x igual a meio. Então vamos supor que o meio fosse aqui, que fosse meio, tá aqui, tá? E corta no y em menos 1. Então vamos supor, tá, pessoal? Vamos só reforçar esse cara aqui. Vamos supor que o menos 1 fosse aqui no y, tá? Beleza, então vai passar por aqui também. Então o gráfico vai ficar dessa forma aqui, ó, tá? Crescente, lembrando que é crescente. Vamos fazer de uma outra cor. Vai ficar diferentão, né? Prontinho, pessoal. Tá aí o gráfico da função. Esse cara é o gráfico da função f de x igual a 2x menos 1. Crescente, tá? Crescente. Porque conforme eu vou aumentar o valor do x, a minha imagem também aumenta, relativa a cada x que eu escolho, tá? Na questão da crescência do x, eu vou ter um valor de f de x também crescente, tá? Tá aqui, tá, pessoal? Só uma observação para a gente poder fechar, para não ficar uma aula muito longa, muito cansativa aí, tá? É o seguinte, vamos lá. É a gente falar de um gráfico decrescente, tá, pessoal? Nesse caso, a gente vai falar o seguinte, é um exemplo 2, tá? Esse aqui eu vou fazer um pouquinho mais rápido, tá? Esboce o gráfico de f de x igual menos x mais 3, tá? Então vamos lá. Pessoal, a primeira coisa que eu gosto de fazer é o seguinte, determinar quem é A, é quem está junto com x, menos 1 vezes x menos x, e o B, 3, tá? Para desenhar o gráfico, eu preciso saber o quê? Onde corta no eixo do x e onde corta no eixo do y. Então aqui, ó, esse cara que seria o primeiro passo. O que é o segundo passo para nós aqui, tá? Para f de x igual a 0. Ou seja, eu acho onde corta no eixo do x. Eu vou ter menos x mais 3 igual a 0, tá? Subtraindo 3 dos dois lados vai ficar menos x igual a menos 3. E multiplicando os dois lados por menos 1, x igual a 3. Tá aqui, é onde corta o eixo x, tá? X igual a 3. Agora a gente vai fazer onde corta o eixo y, para poder fechar essa ideia aqui, tá? Do gráfico. Belezinha? E a gente fecha também a aula com esse exemplo. Mas depois eu vou marcar uma aula só de resoluções de exercícios, tá, pessoal? Então vamos lá. No caso aqui, vamos dividir, né? 3 partes. Eu quero achar onde corta o eixo do y. Então eu faço x igual a 0. Tá? No caso ali, eu vou calcular minha f de 0. Quem seria minha f de 0? Seria menos
zero, né, que não precisa nem colocar um menos zero. Esse menos a gente pensa em termos de operação, não o sinal do número, porque zero não é nem positivo nem negativo, tá? Ele independe de sinal, mais 3, que vai dar 3. Esse cara aqui, pessoal, é onde corta o eixo do Y, beleza? Então vamos lá fazer o esboço desse cara aqui, né? Esboçar o gráfico, é o que o exercício pede. Então vamos lá. Lembrando que, ó, novamente, né, pessoal, nunca pode esquecer. Eixo X, eixo Y, convenção, tá? 0. Então vamos supor aqui, ó, pessoal, vou medir, tá? Mais ou menos aqui pra gente poder ter uma ideia. Vamos pôr um 3 na mesma medida da horizontal e da vertical, só pra gente poder ter uma noção aqui. Meu 3 é aqui no X e meu 3 aqui no Y, tá? Vamos aqui. Meu 3 aqui no Y, tá? É onde corta o X e o Y. Beleza, tá? Agora a gente vai traçar o gráfico da função. Então, vamos lá traçar o gráfico dela. Lembrando que é esse ponto, tá? Tá aqui o gráfico da função. Então esse cara aqui é meu f de x igual a menos x mais 3. Tá aí, belezinha, tá aqui o gráfico. Decrescente, né, pessoal? Porque, ó, conforme eu vou aumentando o valor do meu x, eu vou diminuindo a imagem do x que está aumentando, tá? Então, a função é decrescente, tá, pessoal? Então, ó, esse cara aqui, lembrando, tá? A f é decrescente. E aquele anterior ali, tá? A minha f é crescente. Só para reforçar, lembra o seguinte. Se eu aumento o valor do x e aumento o valor da f, crescente. Se eu aumento o x e diminuo o valor da f, correspondente, decrescente. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula. Tá? É uma aula um pouquinho mais extensa, funções tem muito assunto. Tá? Próxima aula, então, a gente vai fazer um pouquinho mais de exercício de funções polinomiais do primeiro grau. Tá? Não garanto que vai ser já nessa semana, aí, porque eu tenho que falar um pouquinho sobre trigonometria também, já preparando já para as funções que são ali periódicas, tá? Mas a gente vai também ter essa aula aqui, com certeza, de resolução de problemas com funções do primeiro grau, tá? Polinomiais do primeiro grau. Beleza, gente? Grande abraço para vocês aí. Até uma próxima. E não esqueçam, hein? Clica no likezinho e dá um joinha. Até mais.